Boa noite, seja bem-vindo a mais um Encontro a Mais, um encontro com Deus único e com pessoas especiais. Talvez você não tenha percebido, mas do seu lado tem alguém muito especial, talvez alguém que está vindo hoje pela primeira vez, você é muito, muito bem-vindo aqui. Esse é o seu lugar, esse lugar é pensado, preparado para que você venha, para que você se sinta em casa, para que você se sinta parte e queira ser parte, não apenas para receber o que nós temos para oferecer, não é muita coisa, mas para construir com a gente algo que pode ir muito além de você mesmo, de mim, dessa igreja, pode abençoar a vida de muitas e muitas outras pessoas. E é para isso que nós vivemos, para conhecer a Jesus, mas não para retê-lo para nós, mas para torná-lo conhecido para mais e mais jovens de Brasília, do Brasil, e por onde mais Deus quiser nos levar e nos usar. Meu nome é Pedro, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Se você não me conhece ainda, eu queria muito... engasguei. Queria muito conhecer você. Hoje, aqui, depois do nosso Encontro a Mais, a gente vai ter um food truck de crepe, vai ser um tempo bem legal, então não vai embora muito rápido, fica aí, conversa com a gente, lancha com a gente, deixa a gente te conhecer e se conectar um pouco com você, ok? Se você está chegando hoje, você está chegando num dia perfeito para entender quem nós somos, o que nós fazemos e por que fazemos o que fazemos, da maneira como fazemos, mas tem mais, hoje tem mais. Hoje é um dia perfeito para você saber o que nós faremos. Não apenas o que nós fazemos hoje, mas o que nós sonhamos fazer e realizar daqui para frente. Nós estamos numa série chamada Transformers e pensando durante essas 3 semanas, as 2 últimas semanas, encerrando hoje, em mudanças. Mudança de uma forma bem ampla, mudança na sua vida pessoal, foi o tema da nossa primeira conversa 2 semanas atrás, mudança nos nossos relacionamentos, na maneira como nós tratamos as pessoas, foi sobre isso que nós falamos na última semana, e hoje, especialmente, vamos terminar essa série, vamos continuar falando de mudança, mas mudança agora no nosso jeito de fazer isso aqui. Isso que nós fazemos todos os sábados, isso que nós fazemos fora desse ambiente, fora do sábado também, nos nossos ministérios, nos nossos pequenos grupos, isso que nós chamamos de Área Mais, esse movimento de juventude da Terceira Igreja Batista de Brasília. E eu quero resgatar um pouco, bem rapidamente, o que nós conversamos ao longo de toda essa série, para você que está chegando hoje pela primeira vez não se sentir muito perdido. Mas, basicamente, nós partimos de uma ideia, de um conceito, de uma lei, que é a inércia, que é algo que rege a nossa vida e rege a maneira como as coisas funcionam no nosso mundo. Se nós não interferirmos num determinado processo, a tendência é que ele permaneça da mesma maneira. Se nós não efetuarmos sobre alguma coisa, sobre a nossa própria vida, sobre alguma área, sobre um relacionamento, sobre a maneira como nós agimos em determinadas situações, se nós não interferirmos naquilo, se nós não adicionarmos a isso uma nova força, uma nova direção, então aquilo vai continuar exatamente da mesma maneira, seja parado, estático, seja na direção em que já está. A inércia é isso. Há sempre uma força atuando numa direção e nós temos falado nessas semanas que Deus sempre atua em nossas vidas, nos impulsionando numa determinada direção. Deus sempre tem algo a fazer na minha vida e na sua vida, Ele sempre quer construir algo, Ele sempre quer te levar além, Ele sempre quer fazer você sonhar mais alto, Ele quer sempre mexer com você e te fazer enxergar, acreditar que você pode ser mais, você pode fazer mais do que você pensa. Mas muitas vezes há uma outra força atuando no sentido exatamente oposto a esse, e muitas vezes essa força vem de nós mesmos. Nós sabotamos esse projeto de Deus, nós de alguma maneira resistimos, nos opomos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Seja por medo, seja por estarmos numa posição confortável, seja por estarmos acomodados, seja porque estamos satisfeitos de fato ao que nós temos hoje, ao que fazemos, à maneira como vivemos. E não enxergamos a necessidade de mudar, a necessidade de crescer. Mas o fato é que Deus sempre quer nos levar para mais além. Deus sempre quer nos usar de uma maneira extraordinária, Ele sempre quer fazer algo na sua vida, quer se revelar a você de uma maneira que você talvez nunca o tenha visto e conhecido. E a partir dessa revelação Ele quer se conectar com você, então te dar propósito, te dar sentido, encher a sua vida de alegria, de motivação e fazer você enxergar a vida de outra maneira. Mas acontece que nessa situação, com esse quadro aqui, o fato é que nada muda. Nada acontece, porque a resultante é 0.
E quando a resultante é zero, nós ficamos parados. Há uma força nos impulsionando. Deus quer conduzir a sua vida, Deus quer te levar para ser mais, para fazer mais, para viver melhor, para abençoar mais pessoas, para impactar mais pessoas. Mas quando nós resistimos a isso, e quando nós somos essa força em sentido oposto, ou quando nós permitimos que alguma outra pessoa ou alguma situação na nossa vida exerça essa força em sentido contrário, então nós não mudamos, nada acontece. E se você não muda nada, nada muda. Se você não fizer alguma coisa para romper com esse processo, nada vai acontecer, porque se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, os resultados serão sempre os mesmos. Então, na primeira semana, nós olhamos para nós mesmos, para a nossa maneira de nos vermos, de nos enxergarmos, e fomos desafiados a pensar que precisamos mudar a nossa maneira de vermos a nós mesmos e alinharmos a visão que temos a respeito de nós mesmos, a visão que Deus tem a respeito de nós. E fizemos isso a partir do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Falamos um pouco a respeito da igreja de Roma, uma igreja muito diversa, pessoas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, tradições religiosas diferentes, mas todas tinham algo em comum, haviam sido impactadas pela mensagem de Jesus, pela mensagem do Evangelho, e estavam naquele processo agora de descoberta, de mudança, de crescimento, de entender de que maneira esse contato com Jesus, esse encontro com Jesus alterava a sua vida, a sua maneira de agir, de pensar, de ser. E olhamos então para especialmente os 2 primeiros versículos, os 3 primeiros versículos desse capítulo na primeira semana. E entendemos que a proposta de Paulo aqui, naquele momento, para aquela igreja, pode passar aqui, era que eles entendessem que havia passado o tempo de se relacionar com Deus de uma maneira meramente religiosa, por meio de rituais, de sacrifícios, pensando assim, ok, eu quero me conectar com Deus, e para eu me conectar com Deus eu preciso seguir um ritual, seguir determinados passos, e se eu fizer as coisas exatamente desse jeito que alguém me ensinou a fazer, então o resultado vai ser bom. Se eu for à igreja, se eu oferecer um sacrifício, se eu entregar um dízimo, se eu parar de fazer certas coisas que eu faço e começar a fazer outras coisas que as pessoas na igreja, as pessoas na minha religião, os meus guias religiosos dizem que eu devo fazer, pronto. Então, eu cumpri os requisitos e eu alcanço os resultados. E Paulo se volta para aquela igreja e diz, não se trata disso. Não se trata de rituais, de religiosidade, mas se trata de se entregar a Deus, não entregar alguma coisa para Deus, porque Deus não precisa de nada. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu tempo, ele não precisa de nada. Deus é suficiente em si mesmo. Ele é dono de todas as coisas. Mas o que Ele quer, o que Ele espera é que você se entregue a Ele. Que você seja o sacrifício. Se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De maneira racional, intencional. É uma decisão. Eu decido me entregar. Eu decido me render. Eu decido me tornar esse sacrifício, porque me entregando a Ele, me rendendo a Ele, me submetendo aos planos dEle, então eu estarei perfeitamente alinhado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a maneira como ele termina o versículo 2. Versículo 2. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos pensado nessas 3 semanas a respeito desse processo de transformação que começa dentro de nós e extravasa para a maneira como nós agimos, para as decisões que tomamos, para a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Agora, depois de pensarmos na nossa vida pessoal, de pensarmos nos nossos relacionamentos, hoje chegou a hora de pensar nisso aqui. O que nós fazemos aqui, por que estamos aqui? Por que você se envolve com isso? Por que você considera o Área Mais o seu lugar, o seu espaço? Porque você escolheu fazer parte de um movimento de jovens, e mais especificamente, escolheu fazer parte do movimento de jovens desta igreja, neste lugar. E sabe, quando eu era adolescente, eu era muito frustrado durante uma certa idade, não toda a adolescência, mas numa certa fase da minha adolescência, eu era muito frustrado na minha igreja. Na época eu não era dessa igreja, era de outra igreja. Eu era frustrado porque eu me sentia inútil. Eu achava que eu não tinha nada para oferecer, especialmente porque numa determinada fase da minha vida, todos os meus amigos se tornaram músicos.
E assim, o meu talento musical, galera, é tipo assim, silêncio, melhor fazer silêncio mesmo, porque eu não consigo nem expressar. É ridículo. Assim, eu não consigo, às vezes, cantar, bater palma e pensar. Assim, é muita descoordenação. Assim, quando eu danço, eu não danço, na verdade, porque não consigo. No máximo em casa, quando a Andressa me pede que ela gosta. Aí com ela em casa, sozinho, eu ainda fico com vergonha, mas às vezes a gente dança. Mas, assim, tem que casar, bro! Tem que casar, velho, é a melhor coisa. Rola até dancinha. Desculpa, linda, ela tá morrendo de vergonha agora. Eu também, vou beber uma água aqui. Pulando essa parte, eu me sentia inútil, porque de uma hora para outra todos os meus amigos começaram a tocar violão, tocar bateria, tocar baixo, tocar guitarra, e eu não fazia nada. E eu não sabia cantar também, então eu não participava. E todos entraram para o Ministério de Louvor, para a banda, para isso, para aquilo. E eu frustradíssimo, porque tentei, não foi nem que eu não me esforcei, não tentei. Na verdade, eu não me esforcei muito, mas eu tentei. Eu entrei em aula de violão, entrei em aula de bateria, e assim, não deu certo, não, simplesmente não rolava. Sabe quando não rola? É isso, não rolava. E aí, até o ponto em que eu desisti, achei melhor assumir que eu era inútil mesmo e me reduzir a minha insignificância. Acontece que, durante um bom tempo da minha vida, eu me frustrava, porque eu via o pessoal engajado e fazendo e tal, e eu falava, eu não canto, eu não toco, eu não sei dançar, não sei fazer nada dessas coisas, eu não sirvo. Eu simplesmente não sirvo para fazer coisa alguma. E então, durante um bom tempo, o meu entendimento, o meu coração se firmou nessa convicção de que simplesmente o meu trabalho, a minha ajuda sempre se limitaria a coisas menores, coisas menos importantes, coisas menos significativas, que não fariam diferença na vida de ninguém. Eu vou lá, vou dar uma força, vou carregar umas cadeiras, vou limpar alguma coisa, vou ajudar a imprimir alguma coisa, sei lá. O que precisasse, eu topava ajudar. Mas na minha cabeça, aquilo que eu poderia fazer e poderia oferecer era... isso aí qualquer um poderia fazer, assim... Eu não faço diferença. Eu estar ou não estar não muda nada. Não causa nenhum tipo de impacto. E por muito tempo eu pensei assim. Num segundo momento da minha vida, eu superei isso, me envolvi e tal, e tive uma adolescência super engajada na igreja e tudo. Mas no segundo momento em que eu me senti dessa maneira, aconteceu quando justamente eu cheguei aqui na terceira igreja. E comecei a me envolver com a juventude. Na época nem era o Área Mais ainda, foi antes, foi em 2011, o Área Mais surgiu em 2012, mas havia já um movimento de jovens, e quando eu cheguei na terceira igreja, eu vim de um contexto de uma igreja bem menor. A nossa igreja não é uma igreja enorme, mas para mim era uma igreja enorme, gigantesca. Eu falei, meu Deus do céu, me sentia perdido na multidão. E vinha aos domingos, nem vinha aos sábados no início, depois começaram a me convidar, eu comecei a vir com a Andressa em alguns sábados e tudo, mas ainda assim me sentia assim, meio perdido, meio desconectado. E logo no início, quando nós começamos a frequentar e viemos e tomamos a decisão então de fazer parte, de realmente fazer da terceira igreja a nossa igreja, Andressa e eu conversamos várias vezes a respeito disso, nós falamos assim, ok, a gente agora tem uma igreja, mas assim, servir, participar, se envolver, liderar, isso jamais vai acontecer. Porque olha o tamanho dessa igreja. Olha como as coisas funcionam bem. Olha como tudo acontece quase que automaticamente. Era a minha impressão. Talvez você não pense assim, mas quando eu cheguei, eu vindo de uma igrejinha pequena, uma igreja, não tão pequena assim, uma igreja de 300, 400 pessoas, mas uma igreja bem menor, com um prédio menor, com menos recursos, não tinha luzes, não tinha televisão no palco, não tinha telão, tinha um projetor, assim, com as letras das músicas no máximo, mas não tinha câmeras, não tinha ilha de edição, projeção, essas coisas, não tinha nada disso. E eu falava assim, puxa, chega aqui, parece que não passa de mágica, as coisas acontecem, o culto começa na hora, tem um cronômetro antes, e aí 3, 2, 1, pá, o pessoal está tocando assim. De onde eles saíram? Tipo, tem um buraco na parede, assim, eles brotam do nada, saem do chão. E eu realmente entendia e pensava assim, eu falava, meu bem, legal, é uma igreja bacana, são pessoas legais, eu me sinto bem, eu gosto do culto, eu gosto das músicas, eu gosto da pregação, mas assim, é só isso, a gente vai vir, a gente vai sentar, a gente vai assistir e a gente vai embora.
Porque não há espaço para nós fazermos alguma coisa. O que é que a gente tem para oferecer para uma igreja assim? Que tipo de talento ou dom nós temos que vai ajudar, vai fazer algum tipo de diferença num contexto como esse? E foi dessa maneira que nós chegamos aqui. Deus tem planos meio diferentes, né? Assim, coincidentemente ou não, 4 anos depois, né, aconteceram umas coisas. Mas o fato é que muitas vezes, muitas vezes, você se envolve com esse espaço, você se envolve com esse movimento, mas talvez no seu coração você ainda traga uma impressão, uma sensação, talvez até uma expectativa de se engajar e de ser mais do que um mero participante, ouvinte, espectador, mas você carrega dentro de si uma ideia: será que eu tenho alguma coisa para oferecer? Será que eu posso realmente ajudar? Será que, do jeito que eu sou, o que eu sei fazer, isso de alguma maneira pode ajudar e fazer diferença? E nós vamos terminar essa série hoje olhando para o miolinho do capítulo 12, que nós pulamos. Nós começamos olhando para os primeiros versículos, os 3 primeiros versículos, pensando na nossa vida pessoal. Depois olhamos para os versículos de 9 até o 21, pensando nos nossos relacionamentos, quando Paulo diz: olha, o amor de vocês tem que ser sincero, vocês têm que compartilhar com os santos, com as pessoas, aquilo que elas precisam para suprir as necessidades delas. Vocês precisam pagar o mal com o bem. Nós falamos a respeito dessas coisas, de como precisamos mudar a nossa maneira de tratar os outros a partir da maneira como Jesus nos trata. Mas hoje nós vamos olhar para o miolinho desse capítulo, o versículo 4, do versículo 4 até o versículo 8, quando Paulo se dedica a falar para a igreja sobre a igreja. Paulo se volta numa carta escrevendo para cristãos, para membros de uma igreja, e ele se dedica a falar a respeito da igreja, de como a igreja funciona, do que é a igreja, da parte de cada um nesse todo, como membros disso. Então ele usa uma ilustração, a ilustração de um corpo. E ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, veja, palavras aqui destacadas. Um corpo, certo? Alguém aqui tem mais de um corpo? Gêmeos siameses, tem algum? Não. Nem assim, né? Nem assim você tem 2 corpos. Você anda colado com outra pessoa, mas são pessoas diferentes. Agora, Paulo está dizendo algo que no início parece óbvio. Assim como você tem um corpo só, também a igreja, ele vai fazer essa ilustração, é composta, é como um corpo. Só que nesse corpo, assim como no seu corpo, há muitos membros. Há um só corpo, mas muitos membros. Você tem braços, você tem pernas, você tem uma cabeça, são partes de um todo. Partes que compõem um todo. Um corpo, muitos membros, mas muitos membros que não exercem todos a mesma função, porque se fosse assim, seria um corpo totalmente disforme, que não serviria ao seu propósito. 4 pernas, nem um braço. 8 olhos, nem um nariz. Fica faltando alguma coisa. E Paulo está dizendo: olha, existe um corpo, mas esse corpo tem muitos membros, e esses membros têm cada um a sua função. E então ele começa a descrever como esse corpo funciona. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Como funciona esse corpo, que é a igreja? Essa ilustração que ele usa para falar a respeito da igreja. Também um só corpo, uma unidade, mas composta de pessoas diferentes, membros diferentes, todos ligados, todos conectados, porque cada um tem o seu papel, cada um tem a sua parte no todo, cada um tem a sua importância, o seu valor, aquilo que pode oferecer de único, de especial, que ninguém mais tem para dar, que ninguém mais tem para oferecer. Cada membro ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí, quando Paulo fala de dons, a gente precisa entender que há várias listas, especialmente Paulo, o apóstolo Paulo, ele se dedica nas suas cartas, em vários momentos, a fazer listas de dons. Dons, nós entendemos que são presentes, capacitações dadas pelo Espírito Santo para a igreja, para pessoas na igreja. E para cada um, o Espírito Santo dá um dom diferente, de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade de Deus, para abençoar a igreja.
Então, todos os dons, eles são diversos, são muitos. A lista que Paulo vai dar aqui, que a gente vai ver agora, não é uma lista exaustiva, porque em outras passagens ele dá outras listas de outros dons, ele acrescenta outros dons. Mas o fato é que há muitos dons, mas todos eles têm uma mesma fonte: Deus. Se eu tenho algum dom, se eu sei fazer alguma coisa e não sei fazer simplesmente porque treinei para fazer, porque fui capacitado, humanamente falando, para fazer, mas recebi de Deus uma capacitação sobrenatural, extraordinária para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, para abençoar a vida de outras pessoas. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. E por isso eu não tenho do que me orgulhar. Por isso eu não posso sair por aí dizendo, eu sou pastor, eu prego, eu lidero. Porque não é meu, não sou eu, mas vem de Deus. Ele me dá para que eu abençoe as pessoas, para que eu sirva a igreja, para que por meio disso que Ele me deu, a igreja seja abençoada. Da mesma maneira você que anda com Jesus, você que tem um compromisso com Jesus, você tem também. Talvez nem saiba ainda qual é, talvez nem tenha descoberto. Mas você tem algo especial dado por Deus, pelo Espírito Santo para você. Um dom, uma capacitação extraordinária. Que se você descobrir, se você se apaixonar, se você tomar para si e colocar isso à disposição de Deus e à disposição do reino de Deus, isso pode produzir um efeito que você jamais sonhou na vida de outras pessoas. E Paulo está dizendo isso, olha, nós temos diferentes dons, é uma só igreja, um só corpo, mas somos membros desse corpo, cada um com a sua peculiaridade, com a sua característica, cada um com o seu dom, com aquilo que recebeu de Deus de único, de especial. Uma mesma fonte, Deus, um mesmo propósito, apesar de serem dons diferentes, todos com o mesmo propósito, edificar a igreja, fazer a igreja avançar, crescer, o reino de Deus se expandir, mais pessoas serem abençoadas, mais vidas sendo alcançadas, mudar realidades, impactar o mundo. Um só